Bom dia, queridos e queridas que assistem o canal Fonte de Vida. Em primeiro lugar, eu quero desejar nesta manhã que Deus venha nos ajudar, que Deus venha nos abençoar muito e que não nos falte a graça e não nos falte a misericórdia, né? Nesses dias, nas nossas vidas. É isso, que não nos falte a presença do Senhor, porque tudo que fazemos é pela misericórdia de Deus. Uma certa vez, quero contar um breve testemunho aqui. Uma certa vez eu dirigia, gente, eu passei um tempo dirigindo uma consagração em um determinado lugar. E eu muito preocupada com aquele trabalho, muito preocupada com a minha condição, que eu dizia a Deus, eu não tenho condição de dirigir essa consagração, Senhor. E eu dizia, falar no nome de Cicrano, falar no nome de Beltrano, falar no nome de fulano. E isso foi uma oração no caminho que eu ia para a padaria. E eu dizia ao Senhor, contava aquela minha preocupação, né, aquela condição, eu dizia para o Senhor. E quando eu vinha voltando, o Espírito Santo falou dentro de mim e disse assim, por causa da minha santidade, falou assim, por causa da minha santidade, ninguém tem condições de fazer a minha obra. Então é isso que eu digo hoje, nesta manhã, não é isso? Que por causa da misericórdia de Deus é que nós fazemos a obra do Senhor. E para você, que se senta, não sei, talvez você possa ver, vai que você se sinta muito santo, vai que você se sinta muito preparado para fazer a obra, muito falante, muito cheio da misericórdia, mais do que o seu irmão. Eu quero dizer nessa manhã para você que é tudo por misericórdia, tudo que você tem, tudo que você faz é por misericórdia de Deus. Porque a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então essa é a reflexão que eu estou deixando nesta manhã, que nada que a gente faz é por mérito nosso, é por santidade própria, não, é por misericórdia de Deus, é porque Jesus quis nos salvar, Jesus quis colocar a palavra dele na nossa boca, no nosso coração, e tem dado esse privilégio da nossa vida, mas não é por nossa santidade e não é por nossas qualificações, não. Porque por causa da santidade de Deus, ninguém tem condições de fazer a obra do Senhor. Porque a Bíblia diz que pecamos por obras, pensamentos, ações e palavras. Gente, e muitas vezes eu paro assim, mas não é porque... não é por nada não, é porque para falar a obra do Senhor, para fazer a obra do Senhor, para falar as coisas de Deus, não é fácil não. A gente faz com temor e com tremor, porque não podemos falar tudo, não podemos falar de qualquer maneira, temos que ter qualidade, temos que ter cuidado para que tudo que a gente fala seja balizado pela palavra de Deus, porque senão torna-se em vão e anátema. Fica fora do Evangelho de Cristo, Jesus não se agrada. Por isso que eu tenho esse cuidado, às vezes, de falar, para não falar as coisas erradas e não causar aí nem tristeza no meio do povo de Deus e nem falar aquilo que não é segundo a palavra de Deus. E vamos ao término do assunto da paganização, deixa eu ver aqui... A paganização do cristianismo, quando a gente parou aqui. Outras doutrinas falsas e pagãs foram criadas nesse período, como o purgatório, culto aos mortos, com o dia de finados, celibato obrigatório, a história da virgindade perpétua de Maria, que não tem base bíblica, e daí por diante. A gente deu esse assunto ontem e vamos dando continuidade. Para que o povo não pudesse contradizer esses ensinamentos falsos, a Igreja Católica, o que foi que fez? Proibiu o povo de ter acesso à Bíblia. Ler a Bíblia era proibido. Só a Igreja Católica Romana poderia liberar a leitura da Bíblia. E somente para clérigos. E muitos assim, os exemplares da Bíblia nessa época eram apenas
era apenas em grego, hebraico e aramaico, principalmente em latim, adotada como língua oficial da igreja. Aliás, as missas, nomes dados aos cultos romancistas, passaram a ser totalmente em latim. Então, eles tiraram o direito das pessoas elas lerem a Bíblia. Apenas era um grupo que podia ler a Bíblia. E com isso o povo se corrompeu cada dia mais, porque o povo não observava a palavra pela Bíblia, não estava ali procurando ver ao certo as coisas de Deus, como Deus queria que ele servisse pela Bíblia. E ali o tempo foi ficando cada dia mais difícil, cada dia mais as coisas erradas entravam na igreja, a idolatria, né, doutrinas falsas, que não tinha nada a ver com a palavra de Deus, e o povo se corrompendo cada dia, porque eles ensinavam, falavam sobre o purgatório, faziam cultos aos mortos, apregaram ali o celibato. As pessoas elas não podiam casar, as pessoas que tinham fazer a obra do Senhor, não podia casar, que isso tudo era antibíblico, né? A oração, depois que as pessoas morrem, era tudo fora da Bíblia, que eles falavam, adoração a ídolos, adoração a Maria, aos mártires do passado. Então tudo isso eles foram colocando ali como ensinamento, ensinando o povo, ensinando todo mundo errado e conduzindo muitos aí à perdição, fora da palavra de Deus. Mas como Deus sempre usa alguém para revelar a verdade dele, né? E foi assim no passado, também continua sendo assim no futuro. E ninguém nunca conseguiu deter que o povo não conhecesse a Bíblia, nem lesse a Bíblia. Porque a gente sabe que a Bíblia ela é um ensinamento que foi escrita por 40 homens, orientado pelo Espírito Santo, e que foi ali dirigida por Deus, né? Pelo próprio Deus ali orientando aquelas pessoas. E a gente não vê na Bíblia nenhuma contradição, Deus falando uma coisa, depois falando outra coisa. Então era isso que eles faziam. Deus deixou a doutrina dos apóstolos para que a gente pudesse inspirar e a igreja romana naquela época, como ainda é hoje, começaram a ensinar outra coisa que não tinha nada a ver. Agora tudo com fins políticos. Não porque eles amavam as pessoas e porque eles queriam ajudar os apóstolos na obra do Senhor. Não, eles queriam apenas fins políticos. Então, eles passaram a comandar, como ele foi considerada a religião principal daquela época, apoiada pelo Império Romano. Então, eles iam para os lugares, botava reis, estabelecia reis, ele que fazia tudo, não é isso? Vamos ler aqui o Efésios 4, 11 e 12, o que diz aqui a palavra de Deus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E a gente viu aqui que tudo é Deus. É Deus que levanta, é Deus quem dá uns para pastores, outros para presbíteros, eu sei o que faz. Mas naquela época eles acharam que era eles mesmos quem fazia, porque eles faziam tudo a seu bel prazer, do jeito que eles pensavam, ele fazia. Né? Isso falando coisas erradas e pregando heresias, aquilo que não era verdade eles pregavam. Então eles passaram a ser aquela religião oficial naquela época. Então era eles quem ia para os lugares, botava o rei, tirava rei, tomava as terras para os romanos. Então o povo passou assim a ser, mais uma vez, escravidado na mão do povo dos romanos. Mas Deus, ele sempre levanta um para dar vitória ao seu povo. Sempre Deus levanta um.
Deus nunca deixa a obra dele crescer, Deus nunca deixa a obra dele sofrer, porque é como Jesus disse aos discípulos, que as portas do inferno não prevalecem sobre a vida da igreja. A igreja oficial passou a ser uma máquina política. Com o fim do Império Romano, a Igreja Católica Romana proclamou a si mesma como sendo um Estado hierárquico, superior a todos os outros governos. Ela passou a deter também a maior parte das terras da Europa e a influenciar governos, empossando reis, tirando a legitimidade de outros reis. Como exercia também grande influência sobre as massas, o povo simples. Ela passou a ter o poder de corromper nações. Esse foi um período terrível do cristianismo, chamado até hoje de Idade das Trevas, ou Era das Trevas. Durante 1000 anos, a igreja oficial se corrompeu e corrompeu. Enquanto o ideal da igreja era transformar o mundo, a igreja oficial estava sendo dominada pelo mundo. Romanos 12:2 estava sendo esquecida. Não vos conformeis com este mundo. Em vez de a igreja influenciar o mundo, ela estava sendo influenciada por ele. É importante frisar que, apesar de tanta lama de ter entrado dentro da igreja oficial, ainda havia servos de Deus que se mantinham fiéis no meio de tanta corrupção. Muitos deles, durante os séculos, foram entrando em choque com a igreja oficial, que chegou ao ponto de instituir a chamada Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, para tentar impedir que pensasse de forma diferente da igreja oficial. Centenas de milhares de cristãos verdadeiros foram mortos pela Inquisição, mas sua mensagem surtiu efeito. Centenas de pessoas foram mortas nessa época. Então a igreja católica ela foi responsável pela morte de muitos cristãos por essa maneira de agir, né, por induzir as pessoas ao pecado, ao caminho do erro e do engano. Mas Deus sempre, mesmo que muitos morreram, mesmo que eles ali com suas práticas pecaminosas e levando muito à condição de pecado, dirigindo o povo de forma contrária daquilo que Deus queria para a vida daquele povo, mesmo assim, Deus ele nunca deixou a sua igreja sozinha. Muitas vezes Deus ele permite que algo aconteça na vida dos fiéis, do seu povo aqui na terra. Mas Deus sempre tem trabalhado. Quando eu estava conversando com meu esposo, muitas vezes a gente ora pela nossa família, às vezes vê as coisas erradas e vai orando, e parece que Deus não está fazendo nada, ou parece que nada acontece. Quando de repente em um momento você percebe, é a oração. É a oração da igreja, é a oração nossa que Deus tem abençoado, que Deus está ajudando, que Deus está trabalhando. É a mão de Deus pesando para que o nome dele seja glorificado. Então, esse é o assunto que a gente termina de dar hoje, a paganização da igreja. E eu vou, assim, a próxima aula vai ser os pré-reformadores. A gente vai ver se a gente dá amanhã, ou então a gente deixa para dar esse assunto aqui na segunda-feira. Começa na segunda-feira. Para a honra e a glória do nome de Jesus. Deus abençoe cada um.